Boa noite, sou Maria Regina Limeiro Ortiz, coordenadora do Café Literário da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. O Café Literário é uma atividade realizada pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre em parceria com o Espaço Unicinos. Tem como objetivo compartilhar psicanálise, literatura e cultura com a comunidade. É uma atividade que ocorre toda segunda e terça-feira do mês. Hoje iremos falar sobre o romance As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, uma forma de homenagear a dama da literatura brasileira e a maior escritora brasileira viva. Lígia faz parte da Academia Paulista de Letras e da Academia Brasileira de Letras. Citando um trecho de seu livro As Meninas, antes de apresentar nossas convidadas, eu gostaria de dizer algo que acho muito profundo e importante, tanto para a psicanálise como para a literatura. Para que eu seja assim inteira, essencial e essência, é preciso que não esteja em outro lugar, senão em mim. Hoje, então, contaremos com a presença de Léa Mazina, professora de literatura, crítica literária, ensaísta, doutora em literatura comparada. E de nossa colega, a psicanalista Margarete Silveira Campos, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Cada uma terá 20 minutos para fazer seus comentários sobre a obra e depois, então, abriremos para perguntas. Com a palavra, então, a Léa. Ok, muito obrigada, Maria Regina. Eu quero iniciar agradecendo mais este convite da Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre, através da Maria Regina. Eu já vi que o presidente é o meu amigo Caliche, né? Que, aliás, o Café Literário foi criado há muitos anos na gestão do Caliche, junto com o doutor Rui Yanes, né? E eu me lembro que eu fiz parte dessa organização. Já faz muito tempo isso, né, Regina? Uns 3 anos? Ou mais? Faz Mais, né? 12 anos. Esse ano nós 12 fazemos anos. 12 Olha anos. como o tempo escorre e a gente não se dá conta, né? Foi nessa época, com o Calixto, eu me lembro bem, ficamos amigos, né? Então eu quero deixar um abraço para vocês, para o doutor Calixto, para o doutor Rui, enfim, para os parceiros também com quem eu trabalhei nesse tempo, na organização e no preparo desses encontros, que ficaram muito consagrados, são muito consagrados, o pessoal curte e gosta muito deles, são muito bem vistos pelo pessoal da literatura e da psicanálise também, eu escuto dos dois lados essas coisas boas que a gente fala por aí. Mas nós vamos falar realmente, tu apresentaste muito bem, Regina, a Lígia Fagundes Telles, ela é a maior escritora da nossa literatura brasileira, diria assim, ó, uma das maiores contistas brasileiras de todos os tempos, porque ela tem uma obra de contos maravilhosa, inclusive agora reunidos num volume só. E As Meninas é, para mim, o seu melhor romance. Eu li As Meninas quando ela lançou, em 73, esse livro, pela primeira vez, quando eu li. E foi uma coisa assombrosa, porque era diferente de todas as prosas que a gente estava encontrando, de todos os romances que se lia naquele tempo, ela trazia uma novidade, que era um modo de escrever. Né? Eu acho que uma literatura, ela é uma arte da palavra. Então, a palavra tem que alcançar o seu apogeu no romance. E no caso da Lígia, neste romance da Lígia, é uma coisa fantástica o uso que ela faz do foco narrativo. Ela desloca durante todo o tempo e nós vamos ter uma história contada por vários pontos de vista, com várias vozes narrativas, e a pessoa que está desavisada, ela tropeça nessa leitura porque ela não sabe o que é que está falando. E lá pelas tantas a gente se encontra, porque nós vamos percebendo que essas personagens respiram, elas falam, elas se movimentam e elas dizem coisas, inclusive da gíria da época. Tem muita gíria da época nesse texto. Também ela escreve com toda a liberdade. Elas dizem coisas que as caracterizam. Né? Por exemplo, a Lorena, ela diz, ai, meu pai. Aquilo é um cacoete, ai, meu pai. E a gente já vai identificando o jeito de falar de cada uma. Porque elas são 3 meninas completamente diferentes. Então, assim, é muito difícil a gente falar em 20 minutos sobre esse livro. Eu vou fazer o possível para sintetizar, né?
O resto pode aparecer nas perguntas, a gente vai tentar trazer mais elementos depois. Mas eu li esse livro e ele me instigou de imediato, porque ele trazia, inclusive, aquele tempo, muitos elementos da psicologia, isso que vocês vão falar hoje, provavelmente que a Margarete vai poder desenvolver mais. Então, assim, do ponto de vista do romance da Lígia, quando a gente vai estudar um romance, tem duas coisas, aliás, duas coisas iniciais, que eu sempre penso, né, no contexto desse romance. Onde esse romance, em que tempo, em que época, esse romance está sendo escrito, né? Em que lugar no Brasil? Que Brasil? O Brasil dos anos, que anos 70? Brasil da ditadura militar. Então, nós somos todo um contexto político, que eu não vou me deter, mas é um contexto de repressão, é um contexto de medo, é um contexto de vigiar o outro, é um contexto de se autovigiar, né? Enfim, em muitas situações que a gente não vai enumerar, mas que a Lígia tem coragem e ela publica no seu livro uma sessão de tortura. Isso ela teve a coragem de publicar em 73, né? Quando as coisas estavam muito ainda perigosas para os intelectuais e para todos, né? Eu trabalhei no Instituto Estadual do Livro nesse tempo e eu presenciei o rigor com que as coisas aconteciam, né? Enfim, a censura, tudo isso. Mas, então, nesse lugar de opressão, ela vai contar uma história que se passa exatamente dentro de um sistema de opressão, que é a mudança do Brasil. Por um lado, a ditadura militar. Por outro, o que está acontecendo em São Paulo, que é a cidade onde se passa o romance? Está acontecendo que essa metrópole está se expandindo imensamente, está ficando grande demais. E o que acontece? A pessoa se sente perdida ali. Uma coisa que eu sempre conto para os meus alunos quando a gente conversa, porque o bom da aula é conversar, não é se é professoral, porque isso a gente pode ler. Mas é assim, tu está andando na rua e tu encontras uma pessoa que tu conhece, por exemplo, nas nossas pequenas praias acontece muito isso. A gente conhece a pessoa e fica, olha o fulano, filho do fulano, né? Como é que está a tua mãe, aquela história. Numa megalópolis, tu passa pela pessoa que tu não vai ver mais. É como Baudelaire, aquele poeta francês famoso que influenciou muito a literatura do mundo, escreve, né, a passante, aquela coisa que passa e que tu não vai pegar mais. Então, essas identidades que passam, que nós vamos encontrar mais, faz parte da megalópolis. E a Lígia Fagundes Telles escreve sobre isso, mas ela coloca uma concha, a expressão que ela usa é concha, é um apartamento pequenininho, um pensionato, onde vive a Lorena, e a Lorena é com as suas colegas, que ficam amigas, porque se conhece do pensionato. Mas é o quarto da Lorena, que é a concha, onde todo mundo se reúne, onde todo mundo conversa e troca, né? Trocam. Ela é meio protetora daquelas meninas também, ela atua um pouco assim, como dando respaldo para ela, porque é a única que tem um nível social mais alto, uma projeção social melhor, do ponto de vista financeiro também. Então, ela está sempre ajudando essas meninas. Mas o que acontece? Quem são essas meninas? É a Lorena, que ela é de uma família de fazendeiros, ela tem dinheiro, mas o pai já morreu há muito tempo e a mãe tem uma relação com o guri, um rapazinho que incomoda, explora ela, enfim. Não moram juntas, a Lorena mora no pensionato que ela está estudando. Tem uma greve nessa época, a gente nota que ninguém está indo para a aula, tem uma coisa de greve. Lá pelas tantas do fim, levantam essa greve para a Lorena fazer a prova. Então, lá, aí a Lorena está morando nesse apartamento que é dentro de um pensionato de freiras. E eu, quando li esse livro, eu estava vendo as coisas do meu tempo acontecendo ali. O quartinho arrumadinho, cada coisa no seu lugar, o toca-disco tocando Jimi Hendrix, né? Quem são as pessoas de que eles falam naquela época? Eles falam de mau horror nas reuniões intelectuais, nas quais participa a Lia, que é a outra personagem. A Lia é ativista política. Ela é filha de uma baiana com o Herpo, que eles chamam Herpo, é Paul o nome dele. Paul. Quem é esse Paul? Dizem que ele era um oficial nazista refugiado na Bahia. Então, elas têm histórias peculiares de uma época em que essas coisas aconteciam. E a Lígia, então, está escrevendo um contexto
muito parecido com a situação de São Paulo naquele tempo, muito parecido com a situação do Brasil naquele tempo, e onde acontece exatamente uma tensão muito grande, que é entre essa situação de opressão política por fora e nessas meninas uma busca de liberdade muito grande. Todas elas têm isso aí. O objetivo é a liberdade, é ser livre. Bom, e questões da época que aparecem nessa narrativa da Lígia Fagundes Telles são fantásticas porque nos fazem pensar nessas modificações que o Brasil alcançou durante esse tempo e que ela recria de quantos anos atrás, dos anos 70 para agora, né? Que ela recria como se nós estivéssemos vivendo de novo essas experiências, porque ela trabalha a personagem e trabalha o contexto. Então, que contexto é esse que nós já vimos? De uma megalópolis, com uma repressão política e as coisas que acontecem ali. E quem são essas personagens? A Lia, que eu já falei, que é ativista política, anda mal arrumada, de qualquer jeito, tem os seus sonhos, as suas grandezas de política, de ler Malraux, ler Simone de Beauvoir, essas coisas todas, que é bem do nosso tempo isso aí. E frequenta os aparelhos eram os apartamentos onde os, entre aspas, subversivos se reuniam. Então, ela está sempre com medo. Ela tem medo, mas ela tem vontade de sair, ela tem vontade de ir embora, até que o namorado dela é torturado, ele é preso, ele é trocado por um embaixador. E aí a gente já situa qual é a época, quando o embaixador americano foi mandado, foi sequestrado e foi trocado. Dizem que até pelo Gabeira, né? Eu não me lembro direito disso, mas um deles era o Gabeira. Bom, então, essa é a situação da Lia. E a outra é a Ana Clara, que ela chama de Ana Turva. E por que chama de Ana Turva? Porque ela era muito complicada da cabeça, né? Ela era muito complicada, tinha muitos problemas na família dela, com a mãe, que se prostituía e apanhava dos maridos e tudo mais. Bom, então essas três meninas são absolutamente diferentes, de procedência, de natureza, de temperamento, mas elas se autoprotegem umas às outras, e muitas no colo da Lorena, né? Nesse pensionato, onde aparece uma visão da Igreja Católica no Brasil daquele tempo, que era uma igreja que meio que protegia as pessoas, ela era mais acolhedora com as pessoas e não se posicionava tão claramente, a não ser os radicais da esquerda, que não estavam ali, com relação às torturas ao governo militar. Bom, então, da leitura desse livro, algumas coisas me parecem, do ponto de vista da literatura, muito importantes de ressaltar. Uma delas é a questão do desencontro. Elas são meninas completamente desencontradas. Os projetos de uma são absolutamente diferentes dos projetos de outra. Então, essa unidade não existe. São projetos diferentes, são caminhos diferentes, são pontos de vista narrativos diferentes. Sempre a Lígia Fagundes Telles dá a elas um poder narrativo. A narrativa está na boca das personagens. Em raros momentos, a Lígia entra e interfere. Não como Lígia, a gente sabe que não é o autor, mas sim o narrador, que vai e dá aquela costuradinha necessária para que a história possa transcrever com mais clareza. Bom, então, isso tudo é muito interessante, esse desencontro de projetos. E aí nós vamos ver a origem dele. Onde é que está esse desencontro todo? Está exatamente nessa questão, que para mim é a questão principal do livro, que é a questão da liberdade. A busca da liberdade, a mulher, como a Lorena, que está sufocada ainda por uma visão muito paternalista, muito restrita da vida, da família, de tudo. A outra sai de uma família desajustada, disfuncional, que é a Ana Clara, e a Lia também, longe da família, uma mulata. Na época, aparece muito essa questão do preconceito no livro, uma mulata que casa com um alemão na Bahia e veio fazer a vida dela e estudar, enfim. Então, esses desencontros todos são interessantes porque eles mantêm a atenção do livro em cima da questão da liberdade. Uma opressão social muito grande,
com a ditadura militar e um desejo de liberdade muito grande dentro daquela cela onde ela se refugiava. Bom, quando eu li esse livro, tem uma passagem que eu nunca esqueci na minha vida. Eu me lembrei dela sempre, dessa vida, eu fui procurar de novo e encontrei. Que é quando a Ana Clara está em casa, numa daquelas surras que a mãe leva, naquelas maldades que acontecem com aquela mãe, e a mãe caída num canto chorando, até que depois toma fornecida, se mata. É uma sessão de uma crueldade, de uma vingança que eu achei fantástica. Eu até marquei a página aqui no meu livro, que sempre foi assim, a barata. Você lembra disso? Ela está tão revoltada com o que está acontecendo e a impotência dela é tão grande, da Ana Clara, para se defender. Quando ela vê o cara batendo na mãe dela, e a mãe dela apanhando, sem poder fazer nada, que ela simplesmente vai até a cozinha. Deixa eu só achar aqui no meu livro onde é que está. Era um cara sujo, ele fazia construção, trabalhava em construção, tinha um pó branco por tudo que ela não suportava ver. E o cara era mal mesmo, o cara esse. O Jorge. Quero voltar para o Recife assim que acabar essa maldita construção e me livro de você com sua maldita filha. Essa era a relação. Aí, os ratos, o cimento, a sujeira desse lugar onde eles moravam, desse barraco, e ela com um sonho de grandeza, de ter um bom casamento, e ela tem um amante que aparece na vida dela, pelo qual ela se apaixona, que é o Max, traficante de droga. E quando começa a entrar no Brasil, a questão da droga também, né? E aí, a única coisa que ela consegue fazer, né? Minha mãe já tinha apanhado, feito um cachorro, e agora estava deitada e encolhida, gemendo. Ai, meu Jesus, ai, meu Jesus, ai, meu Jesusinho. Mas o Jesusinho queria distância da gente. O Jesusinho queria distância da gente. Então, catei a primeira barata que passou pelo fogão e joguei dentro da panela da sopa. E aí é fantástico que ela fica acompanhando o movimento da barata para sair da sopa. Eu nunca esqueci esse fragmento, ele me acompanhou. Então, eu acho que o livro, quando tem alguns achados, não estou dizendo esse da barata, estou dizendo todos, né? As escolhas que a Lígia fez para contar essa história, que marcam a gente, isso é uma coisa que fica em nós. E se fica em nós, é que a literatura está alcançando o seu objetivo, que é nos tocar. Porque a arte toca na pele, é estética, né? Então, quando nós nos deixamos tocar por um livro como esse, não só pelo conteúdo da história, mas pelo modo como ela é narrada, esse livro é arte. Esse romance merece ser classificado e considerado um dos grandes romances da literatura brasileira. Bom, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, eu acho que muitas coisas nós vamos falar depois, e eu quero saber, Regina, quando é que eu estou de tempo? 5 minutos. Passa ligeiro, né? Bom, eu acho, então, que só dá para eu falar uma coisa a mais, que é o seguinte, que a literatura tem um compromisso, e a criação também tem um compromisso. E esse compromisso é um compromisso social. A Lígia diz, num certo momento, em umas entrevistas que ela fez, neste livro aqui, que eu sugiro a todos, que é uma coisa maravilhosa, quem conseguir comprar, é antigo, tem que comprar através de estante virtual desses sebos, mas tem entrevistas maravilhosas, um livro magnífico, os melhores críticos literários escrevendo sobre a obra de Lígia, que além de ser linda, que ela era muito linda, eu conheci pessoalmente aqui, é gateira, ela gosta de gato. Isso é uma marca de intelectual, quase todos os intelectuais que eu conheço são gateiros. Bom, então aí, o que ela diz? Ela diz o seguinte, que ela sempre postulou pela liberdade. Ela teve coragem de colocar nesse livro uma cena de tortura durante a ditadura militar. Ela é uma mulher culta, uma mulher fina, ela é a Lorena, né? A Lorena é muito parecida com a Lígia, né? E ela diz que a liberdade é, inclusive, para escrever. Escrever de um jeito próprio é uma forma de liberdade. Ela diz isso e insiste muitas vezes. Depois ela roteirizou esse livro do cinema, ela que fez o roteiro, em 96 saiu esse livro, né? Que traz esse fundamento do desencontro entre a utopia de tudo ser melhor, tudo ser mais fácil, e a realidade, né? Que elas viviam, e ainda essa questão existencial, né?
que muito mais do que uma liberdade política, que ela não entra direto nisso, é a liberdade individual de cada uma escolher o seu caminho. Inclusive, a Ana Clara escolhe o seu caminho. Ela tem a hipótese de não ir para lá, mas ela vai, né? E aquela cena final também, que eu acho um pouco patética, da morte, que ela vai morrer, ela morre lá no apartamento, vamos dizer assim, no quarto da Lorena, e elas não conseguem, se não disfarçar que não tinha sido lá. Porque elas estão com medo, elas têm medo, elas não querem prejudicar a irmã, que é a Madre Alex, que é amiga delas, né? Nem a irmã Bula, as outras irmãs, que são as freiras boazinhas do livro. Então, assim, é um livro muito rico, é um livro que eu diria assim, número 1 da literatura brasileira, dentre os grandes romances nossos, a Lígia Fagundes Telles. É um livro que aparentemente conta a história das meninas, mas na verdade está contando uma história que é a história do nosso país nessa década, nesse tempo, com as nossas preferências, as nossas músicas, a história do aborto, que é uma história muito importante, problemas que vieram depois, e o profundo racismo que ainda aparecia lá e era verbalizado. Porque hoje em dia a gente sabe que o racismo existe, ele não está sendo verbalizado, a pessoa pararam de verbalizar o racismo. Talvez seja um processo de parar com isso também. Mas elas falam, eu não gosto de negro. A Ana Clara é uma que fala muito, eu não gosto de negro, eu não quero saber porque ele é negro, sabe? Então, esse problema com o pobre, esse problema com o negro, que a Lígia pega muito bem ali, né? E o G. Mendes, que ela escuta, os pensionatos de freira, que eram do nosso tempo, né? O aborto, a questão da vaginoplastia. Hoje em dia eu me pergunto qual é a guria que ia se preocupar com vaginoplastia para o noivo casar com ela. Uma coisa absolutamente estúpida, né? Mas eram questões que eu como uma jovem menina daquele tempo, vi de perto, né? Eu vi de perto essas questões todas aqui, né? Então, todas elas querem se libertar de alguma coisa, né? E outra coisa que me chamou muita atenção são as gírias, é a bossa, o cretino, o que elas dizem? A bicha, homossexual é bicha, vaca. Então, a questão da brincadeira, aquele dinheiro que não pode ser dito, tem que ser dito o contrário, né? Da sorte, todas essas coisas que fazem parte daquele universo da juventude das meninas que passaram por essa década. E também, para quem não passou, para ter um conhecimento daquele Brasil, através das vidas privadas de três meninas, né? Então, eu acho, Regina, em começo, eu poderia dizer agora, porque eu acho que o meu tempo já está dando, né? E, enfim, a sugestão fica, né, para todo mundo ler, e também os contos, que são maravilhosos, a Lígia Fagundes Telles, perfeitos. Tá? Vamos passar a palavra agora para a Margarete, então. Bom, boa noite, Leia, e boa noite, Regina. Obrigado pelo convite, né? Que quando a Regina me disse que era esse livro, eu fiquei, eu acho que 2 dias pensando, porque, na verdade, eu não tinha lido esse livro, eu tinha lido dela Ciranda de Pedra, mas esse eu não tinha lido, mas eu ouvia falar muito no consultório desse livro, por atender adolescentes. Então, houve uma época que ele foi livro para vestibular, né? Mas eu sempre achei uma polêmica esse livro, porque eu não tinha lido, mas os adolescentes me traziam, inclusive eu trouxe algumas frases que eu fui me lembrando, assim, que eu ouvia a respeito desse livro por elas, mas eram adolescentes de 15 anos, 14 anos, que eu acho que até não tinham capacidade de entender esse livro. Como a Leia disse, a linguagem não tem uma narrativa, não tem um capítulo 1, um capítulo 2, até tem, mas não tem como tradicionalmente tem nos livros. Tem um título até para cada capítulo. A coisa vai acontecendo e eu mesmo, quando comecei a ler, que é isso, né? Porque é claro que a gente vai entendendo e vai conhecendo as meninas, mas os adolescentes, em princípio, não gostavam desse livro. Eu posso dizer que eu tive, acho que 4, 5 adolescentes que falaram dele. E eu considero elas adolescentes. Aqui ela não diz exatamente a idade, mas imagino que tinham entre 18 e 19 anos, para mim são adolescentes, né? Menos, eu acho, talvez. Talvez. Porque estava entrando na faculdade, dizer que 18 anos, né? E nessa época aqui, no consultório, 2 anos, 3 anos, eu ouvi muito falar. Então, o que eu ouvia dos adolescentes? Eles diziam, esse livro é difícil, não entendo nada, são umas chatas que falam sem parar.
Ninguém conta essa ninguém aguenta essa história. Aí teve um, inclusive, que disse assim, eu lembrei de ti, porque ela fala menina em vez de guria, né? E são loucas que nem eu, uma menina disse isso. E um guri que eu tenho, que na época estava com 14 anos e que é muito leitor, um menino muito, tipo, primeiro aluno da aula e tal, e lê muito. E ele um dia chegou bem contente, dizendo que isso aqui foi mais recente, né? Chegou dizendo que estava lendo o livro porque tinha ouvido falar em AI-5, o tal do AI-5 voltou a se falar aí um tempo desse, né, na televisão, que está na hora de voltar ao AI-5, e ele disse que aí foi ler, porque o pai foi explicar para ele o que era o AI-5 e tal, e ele disse que foi ver, e também tinha ouvido falar que iam estudar na escola a ditadura militar. Então, aí ele foi ler, né? Mas muito confuso, assim, dizendo que achava confuso e tal. Então, quando a Regina me convidou para ler, eu disse, aquele livro, né, de briga. Teve inclusive, uma adolescente que disse, mas elas falam. E eu acho que elas têm a linguagem do adolescente, né? Por isso que é tão confuso. Muitas vezes um adolescente chega e conta uma história para a gente, como se a gente conhecesse todo mundo que eles estão falando. Então, a cicraninha, o cicraninho, que é o que a Lorena faz no começo, né? Começa a falar um monte de coisa e fala do namorado esse, que é uma fantasia dela, que ela vai casar com um homem que era um homem casado, com 5 filhos, e que tem, eu acho que uma coisa de pai com ele, né? Porque ela perdeu o pai muito cedo, e teve uma mãe muito frágil, né? Então, ela transfere tudo para aquela fantasia de que vai casar com este homem maravilhoso, né? Mas a linguagem dela, depois seja a Ana Clara, claro, num outro contexto, Ana Clara não, a Lia, num outro contexto, que ela era assim a revolucionária da história, inclusive chamando a Lorena todo o tempo de fresquinha, você é fresquinha, porque ela era a burguesinha da história, né? E a outra, a guerrilheira, né? E a outra, mais infeliz, parece que de todas, a Ana Clara, filha de prostituta, uma menina que foi abusada a vida inteira, né? Pelo que a gente vai vendo, mas a dificuldade, e eu acho assim que realmente a beleza do livro e da Lia Fagundes Telles é que ela consegue descrever esse caos aí num momento que o Brasil era um caos, né? Então, é o caos do adolescente normal, o caos da época, né? E os meus adolescentes atuais, né? Vendo isso, lendo e horrorizados com tudo isso, e vivendo também um momento que o país está meio complicado também, né? Agora, complicado mais ainda com uma pandemia, né? Então, está deixando eles... Parece sim, que é uma coisa muito atual, né? Tudo isso. E o livro, o que é que o livro fala? O livro fala de droga, homossexualismo, amor, amizade, família, medo, sonhos, né? E pela primeira vez uma descrição de uma tortura, né? Uma tortura que foi real. Eu inclusive, procurei na internet uma entrevista com a Lígia Fagundes Telles, foi no Roda Viva, né? E que ela disse que essa tortura foi real, não foi inventada nem romanceada na cabeça dela, né? E realmente é uma descrição que a gente se emociona no livro. E eu, como disse a Léa, eu também era uma adolescente mais nova do que essas meninas aqui, mas eu tinha 15 anos nessa época, mais ou menos, né? E eu vivi isso aí, porque eu tinha irmãos mais velhos e que falavam essas coisas, pai e mãe falando essas coisas em casa também. Então, eu acompanhei, vi isso e me identifiquei muito com essa situação toda aqui dessas meninas. Agora, acho que é difícil realmente uma adolescente de 14, 16 anos entender sem viver aquele período ali que teve. Mas é bom, como a Léa disse, até para ter conhecimento do que aconteceu, né? Porque senão aí ficam sem saber o que foi a ditadura e tudo mais que aconteceu nessa época, né? Então, as primeiras impressões são essas. Era um caos, mas eu acho que o momento era de caos. Então, o livro tinha que ter essa imagem de caos, né? Bom, as meninas, quem eram as meninas? Então, tinha a Lorena,
como a Léa já disse, a Lorena era uma menina fazendeira, né? A alta classe da sociedade paulista, viviam, isso era a Lorena, a Lia, uma baiana, né? Que veio, saiu da baiana, parece que o pai, não é muito bem explicado, porque eles não falam muito dos homens nesse livro, são realmente focados mais nas mulheres, nas meninas, né? Os homens aparecem mais assim secundariamente, né? Então, para criar problema. Exatamente. O pai dela vem como sendo um nazista que saiu, que desertou, né? Chegou lá e encontrou uma baiana negra, por quem ele se apaixonou, e teve essa menina, gente, a Lorena descreve a Lia como sendo a menina, a Leão, né? A Leão, porque ela tinha os cabelão grande, a bunda grande, né? Então, assim, era a baiana, então ela ficava olhando, inclusive, para o corpo dela, porque ela era toda minhonzinha, toda pequenininha, e a outra era um mulherão grande, que ela dizia que ela tinha herdado a coisa da baianice lá da outra, né? E a outra, essa menina, que é a mais doente. Então, fiquei pensando assim, se chegasse no meu consultório 3 meninas dessas, o que é que eu ia fazer com elas, né? Agora, eu resolvi passar para isso, para dar mais um enfoque mais dentro da psicanálise, né? Me chegam três adolescentes dessas no consultório, o que é que eu tinha que fazer? Aí lembro do Canciper, né? Que sempre disse que o que está silenciado lá na infância, de alguma maneira, vai gritar na adolescência. Em outras fases da vida, certamente, mas principalmente na adolescência, né? E ele diz o seguinte, que tem 2 conceitos básicos para ele, que é de desenvolvimento. Para ele, desenvolvimento é algo linear que vai acontecer. A pessoa nasce, passa pela infância, adolescência, adultez, velhice, enfim, morre, né? E isso é o linear. E tem o histórico. O histórico é o que de cada coisa singular que acontece na vida de uma pessoa. Então, acho que nós, como psicanalistas, temos que pensar em refazer a história dessas meninas, né? Por que cada uma foi escolher esses caminhos, né? Então, a Lorena, vamos pensar que ela vivia numa fazenda rica, com tudo, né? O pai, eu até nem entendi muito no livro como é que foi a morte do pai, parece que tinha tido um AVC, alguma coisa assim, logo quando ela era pequena. Eu não lembro bem, até depois quero que a Léa me esclareça. Não me lembro. Pois é, eu sei que ele não aparece, não tem assim, aparece Não. rapidamente, né? Morreu quando ela era... só diz assim que é uma coisa meio nebulosa a morte dele. A mãe, e tem uma tragédia nessa família, que apesar de ter tudo, 2 irmãos brincando, uma atira no outro na brincadeira com uma espingardinha e mata, e o menino morre. A partir daí, eu acho que a mãe faz um luto patológico e vive uma coisa infantilizada, né? E a menina, a Lorena, eu acho que tem que segurar essa mãe de algum jeito. Isso a gente vê muito no consultório. Muitas vezes, uma adolescente que tem que cuidar da mãe, ou do pai, ou da mãe do pai, né? Quer dizer, os papéis inversos. E eu acho que com essa mãe, ela também fica infantilizada, e a mãezinha para lá e mãezinha para cá. E ai, meu pai, ai, meu pai, ai, meu pai, que ela diz toda hora, é quase que um tique, né? Então, eu acho que ela teve que criar esse papel de cuidadora, e eu acho que ela faz isso com as amigas, né? Ela passa cuidando dessas amigas, fornecendo dinheiro, ela que paga a passagem dali para fugir para a Argélia, ela chega, empresta o carro da mãe, e aí ela diz que ela se define até como sendo parasita da mãe. Eu não sei quem era parasita de quem ali. Eu acho que a mãe tinha uma coisa simbiótica com ela, enfim, né? Mas eu acho que foi um papel que ela teve que cumprir, né? Então, ela parece boba no começo, assim, a bobinha, que chega a outra toda letrada, né? Mas não é ela. Eu acho que ela teve que, para sobreviver também, ela teve que fazer esse papel e foi estudar, foi morar nesse pensionato uma certa hora e ficou de mãezinha lá também, dessas outras, né? A Lia, eu acho que tem uma história, ela conta, né, que o pai dela ficou horrorizado com o nazismo e que aí abandonou, né? E ela chega muito revoltada com as misérias, com as pobrezas. Eu acho que talvez
tenha vivido isso no Nordeste. Eu sou pernambucana e sei como esse movimento era importante, né, no Nordeste, foi importante no Nordeste. E eu acho que aí ela também, quando ela vai, parece assim, tudo que está acontecendo lá de fora, ela tem que tomar para ela e ela que vai resolver, né? E aí ela também, aí vira uma guerrilheira, né, entre aspas, e namora com duas pessoas do movimento, só que um é preso, o Miguel, por quem ela é apaixonada mesmo, e que é um dos que é trocado lá pelo embaixador, esse aí que foi sequestrado, né? Entra na lista e ela foge com ele. Então, está aí a história de um, a história do outro, quer dizer, um pai que também estava metido com coisa política, que abandonou, que horrorizou ela nisso, né? E depois a Lia, realmente, eu acho que é a mais doente de todas, né? Tinha que ser uma criança abusada, né? Então, ela descreve, são cenas horrorosas, ela descrevendo isso aí que a Leia falou da história do rato e dos abusos que ela sofreu dos homens da mãe dela, né? Com ela. Então, ela passa o tempo todinho, meio que a parte delas duas, né? As duas tomando conta dela e ela se drogando. Aí, por que ela se apaixona? Por um traficante, né? Que fornece droga para ela, ponto, até que ela se mata, né? Faz uma overdose e aí aparece aquela cena, né? Escrita no livro. E eu assisti, ontem eu resolvi assistir o filme, que eu não tinha assistido, fui assistir o filme. Né? E no filme aparece bem eles carregando, porque aí o que ela faz? Do mesmo jeito, a Lorena, do mesmo jeito que a mãe negou a morte daquele filho, porque ela nega, tem uma situação mais adiante, que deixa até a gente em dúvida se tinha acontecido aquilo que a mãe nega, né? E disse que não aconteceu isso, que era coisa de criança da Lorena, isso ela contando para a Lia numa situação, a mãe da Lorena contando para a Lia. E não tinha acontecido aquilo que ela não... Que o filho tinha nascido morto, ou foi uma coisa lá, ou não nasceu, eu não me lembro assim, o que era, mas não tinha acontecido toda aquela história, né, que a Lorena conta, e que ela se lembra nas vivências traumáticas dela. Toda vez que ela está diante de uma situação complicada, ela lembra da cena do irmão caindo, e a mãe chorando, e se tornando uma mulher muito frágil, uma coisa histérica até assim, né, da mãe. No filme isso aparece bem assim, aparece bem retratado. Até nessa entrevista da Lia Fagundes, ela disse que tentaram fazer uma crítica ao filme, né? Se ela é claro que um livro sempre é melhor que um livro, o filme em geral, né? E ela diz assim, até ela foi muito bondosa, ela disse, bom, com todos os recursos, os mínimos recursos que se tem no cinema brasileiro, foi o que deu para fazer. Mas que ela achou que tinha retratado as meninas dela, né? E o que faz a Lorena? A Lorena, eu acho que ela negou a morte da Lia, e o que ela faz? Da Lia, não, da Ana Clara. A Lia quer chamar a polícia, quer chamar o pronto-socorro, e ela, claro, já tinha morrido, mas ela disse, não, nós vamos chamar, o que ela faz? Ela nega, aí pega a menina, as duas, botam num carro e levam para uma praça e deixam ela bem feitadinha, ela toda arrumada, pinto e tudo mais, quer dizer, é uma negação da morte, como a mãe dela fez, né? Então, eu acho que aí aparece de novo a coisa da história e como é importante a gente saber para poder entender e ajudar, então, ajudar o que aparece para a gente, né? Então, e as três, outra coisa que eu quero ressaltar é que as três escolheram uma mãe dentro desse eu ia dizer convento, não era convento, mas uma pensão de freiras, né? Que foi a Madre Alix. Eu acho que ela tem uma preocupação que muitas vezes a gente vê também no consultório, que a mãe, a gente recebe, quem atende criança e adolescente vê isso, né? As mães vêm muitas vezes assim, não aguento mais, eu não sei o que fazer, porque eu sei onde é que eu errei, tome conta dela, porque eu não sei, Margarete, ou então ficam com ciúme da gente, quando acham que eles contam coisa, né? Eu tenho essa experiência de dizer, mas eu não sei porque ele tanto fala contigo que não pode falar comigo, né? Quer dizer, então, aí eu vou ler aqui a passagem da Madre Alix, que eu acho que é parecido com o que as mães dizem para a gente. Lê a tua página, Margarete. 144. Aqui no meio da página é um trechinho pequeno. Ela diz para Lia, vocês são jovens, Lia. Eu não contava com uma aproximação maior.
com uma aproximação maior. Mas assim afastado como estou, de que forma posso ser útil? E eu queria ser útil, repetiu. O pano da touca foi se franzindo, modelando as rugas que se aprofundaram na testa. Ana Clara é a única que se deu sem reservas, pois diante dela me sinto tão inútil quanto diante de vocês, reduzida como estou a um gravador. Gravo o que me diz, aceito a carga. Mas quando procuro influir, mudar o que deve ser mudado, ela me escapa como uma enguia. Peço, exijo. Um dia está arrependida, até o fundo da alma. Promete, faz planos. Chego a acreditar numa recuperação. Você sabe, tenho uma confiança ilimitada no milagre. Pai e mãe cansam de dizer isso para a gente. Entende? Então, eu achei que as três... Uma não teve mãe, né? Teve aquela mãe, coitada, a Ana Clara. A Lia saiu do Nordeste, veio, e a Lorena tinha essa mãe que ela cuidava dela, mas elas, de qualquer maneira, tinham essa madre, que era diretora do pensionato, porque uma freirinha, são duas freiras que aparecem, né? É a Alix e a outra não me lembro como era o nome. Irmã Bula. Bula. A Bula essa só rezava. Rezava todo o tempo, quando ela via qualquer problema, quando a outra... E a outra lésbica, como era o nome dela? Clotilde? Tinha outra, lésbica. Mas essa daí só rezava, é a caricatura da freirinha mesmo, né? Agora, essa outra não, essa outra pensava, tentava ajudar ela, se angustiava. Inclusive, quando a Lia lê o texto da tortura para ela se põe ali, bom, não, é assim, eu sei o que foi. Quer dizer, ela estava ciente da situação, não era uma freira qualquer, né? Eu acho que foi a mãe delas ali, foi uma escolha delas. Então, achei importante essa figura dela, né? E tem tempo ainda? 3 minutos. Quanto? 3? 3. Tá. Então, eu vou também ler outra, é do pós-fácil esse daí, na página 286. Porque eu vou ler isso aqui para encerrar mesmo, e para dizer assim, que essa semana passada, uma paciente minha disse o seguinte para mim: Margareta, eu estou cansada. O Brasil é um país desgovernado. 100 mil mortos em uma pandemia... Tem 19 anos fez agora. 100 mil mortos em uma pandemia mundial e a gente tem que ouvir que é uma gripezinha e que tem remédios e milagres. Os negros apanhando em plena luz de dia no shopping e os gays tendo medo de apanhar por aí. Essa menina me disse isso, assim, eles estão enlouquecidos porque estão presos a uma ditadura que criaram para eles e que eles não podem sair, né? Então, o adolescente ficar em casa é difícil. Bom, aqui é só um trechinho no final dessa página, 286, o Cristóvão Teza diz o seguinte, falando do Brasil daquela época aqui, né? Nesse Brasil Jurássico, aí uma coisa parecida que ela diz é que o Brasil é um Brasil de dinossauros que a gente está vivendo, a menina diz essa. E ele diz o seguinte, nesse Brasil Jurássico, divórcio ainda se chamava de esquite e condenava a vítima, mulher, só ela, à desgraça social perene. A virgindade era ainda um valor mitológico que valia uma guerra pessoal. Homossexuais chamavam-se bichas. E era preciso decidir o que fazer com eles. O que dizer para eles? O racismo ainda se mantinha como uma atitude perfeitamente verbalizável no dia a dia, sem consequências. A família tradicional permanecia um valor moral, social e econômico poderoso e intocável. A cultura letrada circulava, no máximo, por 1/5 da população, que é parecido com hoje, né? Privilégio das classes médias urbanas. E, por último, o mundo católico definia-se praticamente como a única referência religiosa com peso político na vida brasileira. Eu acho que esse tempo lá, que são 50 anos, está parecido com o de hoje, né? E os adolescentes são os mesmos, e eu acho que estão com a mesma capacidade que tinham a Lorena, a Lia e a Ana Clara para ver o que estava acontecendo e o caos que estava em volta deles. É isso, obrigada. Bom, agora, então, muito obrigada, Leia, Margarete. Nós vamos abrir, então,
para perguntas. Então, vocês podem clicar na mãozinha que se encontra abaixo na tela e podendo fazer as suas colocações, perguntas, como quiserem. Que silênciozinho, né? Emílio Sali. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Eu estou ouvindo. Eu queria primeiro, antes de mais nada, parabenizar, né, as debatedoras, a Léa e a Margarete, que eu acho que foram muito didáticas e pontuais naquele livro. É um livro interessante mesmo, né? Tem vários pontos que a gente pode aqui falar. E também, Regina, a tua coordenação sempre muito assim, instigante, vamos dizer assim, para a gente poder pensar. Eu queria duas coisas que eu pensei que a gente poderia iniciar o debate aqui com vocês. Primeiro, a questão da semelhança do caos daquela época e do caos de hoje que a gente está vivendo. Eu acho que isso é um ponto importante que a gente pode fazer uma relação. E quando eu fiz essa relação, eu fiquei pensando numa outra questão: quando o Brasil não esteve no caos? E me dou conta que a gente, passada essa época da ditadura, depois eu também vivenciei, não sou tão novinho assim, passei por isso que a Léa coloca, né? E me lembro bem dessas questões, mas quando o Brasil não teve, foram poucos anos, talvez, que a gente acreditou que o brasileiro estava mais tranquilo, assim. Então, da relação dessa época com essa época atual, de caos. E o outro ponto que eu queria trazer, talvez mais dirigido a Margarete, eu trabalho também com adolescentes, Margarete, e me chamou a atenção também no livro a ausência da figura paterna. Nós estamos aqui recém passando o Dia dos Pais, né, e a gente vê que esse retrato da ausência de figura paterna é um retrato muito atual. A gente trabalha com adolescentes, não só no meu consultório, eu trabalho no pronto-socorro de Porto Alegre, e lá, então, essa ausência paterna é ainda maior. A ausência do pai, inclusive dentro dessa questão, a ausência da lei paterna, a dificuldade da questão da organização da família. Então, eu queria te ouvir, né, também, Margarete, nessa questão da atualidade, dessas falhas de figuras paternas também, né, são mães também bem frágeis, mas a paterna realmente é invisível, né? Então, seriam essas minhas colocações. Quem sabe começa pela Margarete. Regina. Margarete? Eu me chamou a atenção no livro, realmente, porque não se fala em homem, né? Não se, e os homens que aparecem são homens muito óbvios, assim, né? Quer dizer, são os homens exploradores das mulheres, né? Que descrevem como homens velhos, isso aí que ela disse, os homens da mãe prostituta, que eram homens horrorosos. Não, essa menina não aparece o pai, né? Os homens, o drogado, e ela vai se juntar com o drogado, a Lorena, que aí, sim, a família tradicional, mas o pai não aparece. Aparece uma coisa assim, que eu realmente não sabia como é que ele tinha morrido, mas aparece, sim, uma coisa assim, ó, meu pai, aí meu pai, aí meu pai, meu pai, que ela diz, né? Que ela até diz assim, que é um cacuete dela, isso, né? E acho que hoje, eu acho que a mãe ainda parece mais do que o pai, né? Mas eu não tenho, não sei, talvez eu entendi, né, que ele hoje está vendo que o pai não está aparecendo muito. Eu acho que
eu não tenho essa experiência assim, tão como num livro não aparece pai. Eu acho que tem pai, tem aparecido pai. Eu acho que a mãe aparece mais como preocupada. Mas, principalmente em casais mais jovens, eu acho que tem a participação do pai, sim. Eu acho que hoje eu não fico achando que, como o que eu falei que é muito parecido, é o caos, a loucura essa toda que está acontecendo, e o adolescente que é o mesmo, seja lá, seja cá, né? Agora, o pai das famílias mais jovens eu vejo mais preocupados, né? E eu tenho situações até que aparece mais o pai do que a mãe, né? Agora, eu acho que talvez dos mais velhos, sim, fica assim, fica com a tua mãe, a mãe que leva, a mãe que traz, assim, mais antigamente, né? Mas os mais novos, eu acho que não. Eu estou pensando mais até nas crianças, assim. As minhas crianças, os pais são mais presentes, tanto quanto a mãe, né? É isso, não sei se... Cléia, queres fazer algum comentário ou passamos para a próxima pergunta? Não, eu não respondi a pergunta que o doutor Emílio colocou. Não é bem, eu não vou responder a pergunta. Na verdade, ele pede uma aproximação, ele pergunta, a colocação dele é isso, uma aproximação entre os tempos atuais, né, que nós estamos vivendo agora, políticos, sociais, a pandemia, tudo isso, e este tempo. Essa pergunta é mais sociológica. Eu gostaria de ler um fragmento de um texto que vai sair agora no Correio do Povo, que eu tenho escrito no Correio, no Caderno de Sábado, e eu escrevi sobre as meninas, e provavelmente eles vão publicar, Juremir Machado me disse que publicaria logo, que é o seguinte, esse fragmento inicial diz, eu acho que responderia, eu chegaria perto de uma aproximação às colocações que o doutor Emílio fez. A permanência de um romance no corpo de uma literatura depende do interesse que desperta e mantém em meio a leitores antigos e novos. Isso, a meu ver, decorre do grau de humanidade que o escritor insufla às suas personagens, que é o que acontece no caso. E também do quanto a história narrada representa uma época, com seus sucessos, conflitos e vicissitudes. Quer dizer que agora talvez fosse o momento de deixar passar, porque a gente não escreve sobre a... Pode escrever, porque a gente já fez isso, sobre a época, né, num primeiro momento, mas deixar sedimentar um pouquinho para poder escrever a respeito. Eu acho que a literatura faz isso, né? Então, ambos os contextos, né, de criação pelo autor, de recepção pelo leitor, estão imbuídos de elementos sociais, da linguagem narrativa, a expectativa e interesse que o enredo desperta. Quem considera a literatura como arte da palavra, que é o nosso caso, reconhece nesse processo o poder da linguagem, que para mim é o ponto mais alto da narrativa. Essa linguagem que pode parecer confusa para os adolescentes e tudo mais. Se a professora deles na escola fizer uma boa colocação e eles puderem entender bem, cada vez que aparece o eu, que é uma ou outra personagem, eles entendem. Depois eu vou dar um outro exemplo, Margarete, que vai mais sobre o que ela falou, a dificuldade que eles têm de entender. Vou dar um exemplo bem contemporâneo agora de um outro autor que também a gente tem que fazer esquema para ler. Bom, então aqui, quem considera a literatura como arte, reconhece nesse processo o poder da linguagem, expressa nas escolhas do autor e que se manifesta nos demais elementos do romance. Tempo, o local, as personagens e o tom da narrativa. Será pelo talento do escritor e a abrangência humana do relato que a obra permanece como possibilidade a ser renovada no ato da leitura. Quer dizer, quando nós lemos, a gente passa a viver de novo. Essa é a magia da literatura. Se fosse a Mary Poppins, tem um tapete ali, pisa em cima que esse tapete te leva. Ou entra no quadro e o quadro te leva para outro lugar. Essa é a força mágica da arte. Então, eu acho mais ou menos, sob contexto, eu poderia falar isto neste momento. Obrigada pela questão. Fernando Brum. Fernando Brum, acho que ele foi meu aluno. Fernando Brum, professor Fernando Brum. Eu acho que sim, na URGS. O que diz o Fernando Brum? Eu estava falando aqui, mas eu estava Fernando Brum, é tu mesmo, Fernando, eu da mesmo, URGS. professora. Quanto tempo, Fernando? Pois é. Então, assim, em primeiríssimo lugar, eu queria agradecer a Regina, agradecer a sociedade, né, por permitir a gente assistir essa fala de um livro que é tão importante. Concordar com a senhora Leia, né, que essa dificuldade técnica, ela é
problema do professor, não do aluno. Então, é o professor que tem que fazer a mediação de leitura, de Tu letramento. sabe disso, né, Fernando? Está dando Sabemos aula no Anchieta, né? no Anchieta, no Israelita, né? Então, É. esse é o trabalho do professor. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue que o aluno diminua um pouco a tensão em relação ao livro, né? Ainda é uma leitura obrigatória e por mais 2 anos ainda será, né? Queria Que mandar, bom, né, que um bom, beijo para a professora Leia, que foi minha primeira professora de drama e narrativa lá em que 95, bom. né? Olha, mas tu tá diferente, tu ficou grande, tu era um gurizinho, Grande, Fernando. gordo e velho, sim, Não me diga. faz Ainda bem que eu tô parte. mais, cada vez mais moça, isso eu fico muito contente. Tá linda. Né? Que a professora Leia declamava os aviões abatidos são cruzes caindo do céu, que eu uso em aula até hoje para explicar. Maravilhoso. Só que tem que dizer de os aviões abatidos são cruzes caindo do céu. E eu Fernando, 10. falo isso, 10. né, para os alunos e comento, professora Tá. Leia. E a minha questão, na verdade, enfim, uma pergunta Ah, que tem essa ideia de promover um pouquinho a nossa discussão, é que, assim, é óbvio que a Lígia, ela é da família, né, espiritual aí da Virginia Woolf, da Clarice Lispector, da aham. Lia Luft, de outras Não, tantas menos da Clarice, da escritoras. Clarice menos. E aí vem essa questão, né? Eu sempre gostei mais da Lígia do que da Clarice, momento assim perigoso de falar, né? Eu sempre gostei mais da Lígia do que da Lia, também perigoso dizer isso em público, porque a Lígia sempre me fez perceber vamos chamar isso de uma capacidade de sair do psicológico e entrar no social, entrar no Isso, real, e sair do isso. real e entrar no psicológico muito mais rapidamente que, né, a Clarice ou a Lia. E mesmo a Virgínia. E aí, então, essa epifania que a Lígia, que todas elas têm, mas que a Lígia realiza, será que a gente não poderia olhar para essa epifania justamente como uma epifania social? Ou seja, essa lógica de que eu só tenho intimidade e intimismo quando eu estou dentro de uma dimensão social. Ou seja, a impressão que eu tenho aqui na Lígia, a dimensão social é mais intensa que É. nas outras escritoras. Então, queria ouvir vocês sobre isso, ter um pouquinho mais de aula. Fernando, tu terminaste de dar uma aula, eu achei maravilhoso Pois o que é. tu disseste. Eu partilho de todas as opiniões que tu disseste aqui, não vou acentuá-las todas, mas assim, preferência não é que seja melhor ou pior. Eu sempre tive uma preferência muito grande pela Lígia, né? Eu tive sempre uma preferência, porque a tal da história, eu sou do tempo que o conto, o romance, ele tem que te contar alguma coisa, né? Essa explosão, às vezes explosões íntimas, esses arrobos contemplativos com grandes fluxos de consciência, esse negócio todo, às vezes, numa vez fica bom, tem que ter a medida. Agora, se fizer demais, isso aí cansa, né? E eu acho que a Lígia sabe usar isso aí, porque ela não coloca como se fosse o meu sentimento, é o sentimento da personagem, a personagem que pega a correia na boca e leva, né? Ela que toma conta. Então, eu acho brilhante essa tua colocação, Fernando. Eu gostei muito de te ouvir. E eu sei que tu está indo muito bem lá no Anchieta. Fico contente de outras referências das mães elogiando o Fernando Brum, sabe? Vou te chamar mais para perto, Fernando. Mas acho muito bem observado. Eu concordo contigo. Eu acho que ela trabalha muito bem a questão social, porque tu não pode dissociar, para mim, no romance. O romance é um... O que ele é? Ele é um macrocosmo, é um mundo que espelha um outro mundo, ele é uma construção, um construto de linguagem de um outro mundo. Eu acho muito importante a gente trazer essa preocupação da Lígia do modo como ela espelhou. Eu não acho que ela seja da família da Clarice Lispector, são coisas muito diferentes, eu acho. A Clarice está boiando numa outra nuvem, né? São nuvens diferentes. A Lia, evidentemente, ela é leitora. Se eu sei que ela é leitora, nos seus primeiros livros, ela lia muito. Inclusive, ela fez um trabalho, uma tese, se não me engano, uma dissertação de mestrado sobre a Lígia Fagundes Telles, né? Então, obviamente que toda essa leitura deve ter influenciado muito a Lia Luft, né? Porque a gente sabe que a literatura se faz da literatura, ela não se faz só das suas experiências pessoais. É o livro e o estudo do livro que faz com que tu vá definir a tua escritura, né? E a Lia teve esse influxo muito grande da Lígia Fagundes Telles. E também acho que a Lia teve das traduções que ela fez, os romances, ela traduziu muito romance do alemão e coisas assim, que mudou bastante, ela ficou, né, deu um crescimento muito grande na literatura dela, mas acho que a Lígia está
Para mim, ela é ainda, continuo dizendo que eu disse no início, a maior escritora viva do Brasil. E a gente não vai pôr pesos e medidas, são grandes escritoras que nós temos, mas as suas afinidades, tu define uma época da tua vida e depois ou tu é fiel, dá uma voltada, uma mudada, mas eu sou fiel a essas escolhas, sabe? Não me arrependi de ter sido. Fernando, que bom te ouvir. Margarete, queres fazer alguma colocação? Não, eu já tive a aula do Fernando. Ele deu aula. Jussara Dalzotti. Jussara Dalzotti. É psi, né? É, psicanalista. Eu me lembro do nome dela. Teve numa mesa comigo uma vez. Boa noite, a Leia. Boa noite. Claro, Leia, eu já fui até coordenadora de um café literário há muito Lembro. Sim, sobre a Virginia Woolf, não foi? Foi. Foi Talvez sobre a Virginia Woolf. Orlando. Pode ser. Eu adoro ouvir a Leia, porque ela me Obrigada, estimula. querida. Ela continua a mil e continua muito estimulante. Eu não li esse livro, eu estava curiosa, por isso eu queria ouvir vocês. Certamente vou procurar. Adoro ouvir o sotaque da Margarete. Minhas saudades da Margarete. A Margarete com esse sotaque nordestino que eu adoro. Mas o que eu queria só comentar com vocês é assim, ó. Eu não concordo que nós estamos vivendo a mesma época dos anos 70. Eu, aos anos 70, tinha 18 anos, eu fui perseguida política, eu estava fazendo política na universidade, eu recém tinha entrado na filosofia, eu fiz história, depois eu fiz medicina. Uma coisa é viver a ditadura. Isso é uma experiência. Outra experiência é os dias atuais, com todo o nosso desamparo, com toda a nossa loucura, com todo o governo que nos deixa a ver navios, nessa nau insensata que o Davi Coimbra falou outro dia. Mas não é a mesma coisa. Uma coisa é a ditadura em que a gente não lê. Eu escondia meus livros em casa. É outro clima, né? Do que viver num momento democrático com toda a loucura que é o momento atual. Mas são coisas muito diferentes. Então, eu fiquei muito curiosa, estou com vontade de ler esse livro, porque eu gostaria de me reportar um pouco aqueles anos, apesar de não ter saudade daquela época. Nem eu. Foi muito traumático. Mas eu gostei muito de ouvir vocês. Agradecer a Leia pela aula, agradecer a Margarete pelos exemplos que ela deu do consultório, que eu achei maravilhosos, de como os adolescentes também têm dificuldade para entender o que se passou, né? Porque não viveram isso, e é muito difícil para eles entenderem. Enfim, mas foi muito bom ouvir vocês e matar saudades. Muito obrigada. Eu acho que a Jussara Zotti não fez uma colocação, ela fez uma declaração e eu achei fantástica a declaração dela. Né? Ela tem toda a razão. Às vezes as pessoas me dizem, como é que tu está vivendo a pandemia, porque não sei o que, isolamento social, porque nós estamos em isolamento social, meu marido e eu, tu sabe disso, a gente não se vê nem no corredor, né, Regina? Isso. Desde março, né? Eu digo, olha, dentro do possível, se não fosse eu saber que as coisas estão desmantelando lá fora, estava bem, né? Porque eu estou presa onde? Na frente de uma televisão, na frente do meu escritório, com as minhas coisas, com a minha música, com a minha vida, com o meu marido saudável do meu lado. Tem comida, tem quem me traga, quem me ajude. Eu vou reclamar o quê? Ditadura militar foi outra história. É uma história que tem que ser contada com todas as letras, e não tem sido. Né? As pessoas que não conhecem a ditadura militar, que ficam falando da ditadura militar bem, elas estão muito equivocadas. Eu dava aula, eu tinha que me cuidar com os alunos, tinha rato. Vocês sabem o que era rato da polícia, né? Controlando o que eu estava dizendo. Sabe? Eu tinha medo. A Jussara Zotti disse que ela militava. Eu não. Eu era tipo Lorena naquele tempo. Daquele tipo da Lorena. Mas eu tinha medo.
Porque tudo que tu dizia podia ser voltado contra ti. E eu dava aula no Colégio Inácio Montanha e, às vezes, a gente ouvia gritos dos torturados lá dentro. Isso é verdade, não estou inventando. Então, são muito diferentes, não dá para comparar. Eu acho que aí o Emílio... talvez a gente tenha falado de modo meio equívoco aqui, né? Talvez a gente tenha deixado passar alguma coisa meio velada, alguma coisa assim, para suscitar tanto a declaração da Jussara quanto a do Emílio, né? Não há nada, a não ser um caos social agora, uma confusão, mas não é nada parecido com aquilo. É muito diferente, realmente. Margarida. É para eu falar? Eu não falei de ditadura, né? A gente realmente ninguém está vivendo uma ditadura, graças a Deus, né? Mas o que eu acho que tem coisas parecidas, por exemplo, essa perseguição que houve agora com o negro no shopping, saiu aí tudo que é jornal, né? Todo dia morre um no morro, que não sei o que. São essas coisas, são essas semelhanças que eu falei. O medo que tem os homossexuais de sair na rua e apanhar e serem, enfim, né? É mais dentro disso, é dentro do movimento, o caos dentro disso. Claro, a ditadura não estamos, pelo menos, por enquanto não, né? Então, ainda bem, acho que é diferente isso, né? É isso aqui. Enquanto aguardamos mais alguma questão, eu fiquei pensando um pouco na colocação do Emílio. Não sei se o Emílio ainda está por aí, mas sobre a questão da ausência do pai. Eu não trabalho mais com crianças, eu trabalhei muitos anos com criança, mas já faz muitos anos que trabalho só com adultos. Mas eu entendi a colocação do Emílio. A gente observa, e isso é uma questão, não sei se talvez aí nossas comentadoras pudessem abordar, que é o que está muito presente nesse romance, a presença da mulher, né? E nessa época também tinha essa questão da libertação feminina, que não se falou, que quase não se falou, né? E acho que a Lígia, ao escolher essas 3 meninas, ou seja, 3 modelos de mulher em formação, também nos faz pensar que tipo de escolhas as mulheres naquela época faziam e que evolução isso trouxe para o mundo, né? Para a mulher, no caso a mulher brasileira, porque, como vocês falaram, a Lorena era mais passiva, Margarete chegou a dizer mais burguesa, eu diria, talvez a sorte de ter nascido num lar mais provisão financeira, afetiva. Questionamos, né? Porque é toda uma história muito deturpada, uma mãe frágil, um pai que não aparece na história, a perda de um irmão, o outro é um diplomata que mora num outro país, quer dizer, ausente também, figura masculina. Passa, né? mandando presente, né? Presentes, é uma forma de preencher, quem sabe, esse vazio desse pai e a morte desse irmão causada por ele, né? A Lia, que também se vê tão perdida nesse mundo, tão solta, pedindo ajuda para esse pai alemão, se juntando nesse grupo guerrilheiro, né, buscando uma identidade, uma força, quer dizer, uma mulher que luta por um ideal. E a Ana Clara tão perdida, né? Tão sozinha, tão abusada, a figura paterna completamente ausente, né? Então, acho que talvez se pudesse fazer algum comentário sobre essas questões. Tu trouxesse o Cânciper, né? Sobre a questão da historicidade, mas talvez, quem sabe, alguma coisa sobre essa fragilidade dessa fase da adolescência, onde se estabelece tanta coisa para a vida posterior. O que eu entendi que o Emílio quis dizer, assim, que hoje ele sente essa ausência, isso? Foi isso? Ele falou isso, né? Ele disse que ele observava, né?
A ausência do pai no Acho que consultório. principalmente, talvez, no pronto-socorro, nesses lugares, assim. Sim, eu acho que talvez, pois é, dependendo das classes, né? Aí sim, eu acho que não tem mais e fica bem parecido com a história mesmo até da Ana Clara, né? Porque são os pais bêbados, enfim. É claro que isso numa outra classe, vamos dizer, superior, né? Apareça também. Mas eu não acho assim, eu acho que hoje tem, de qualquer maneira, um esforço para a presença do pai, para o pai ali, durante a gestação, a gente vai ver, eles fazem... Eu costumo receber o casal, entende? Assim, no consultório, eu não tenho essa... da ausência do pai total. Acho que houve um período, sim, mas que hoje já tem um movimento diferente, né? Claro que tem, o que aparece são as mulheres, assim, querendo ser tão importante quanto os pais, assim, tão provedoras quanto os pais. Eu acho que isso tem. Agora, a ausência, assim, eu acho que sim, numa outra classe, né? Eu tentei ver assim, ou não, da minha experiência que eu vejo, hoje em dia, se eu pensar em 10 anos atrás, talvez sim, o pai nem ia, né? Agora, hoje não. Hoje os pais vêm, e muitas vezes vem só o pai, não vem nem a mãe, porque a mãe está trabalhando mais que o pai, né? Então, é isso. Mais por experiência que eu estou falando, assim, do que eu vejo. Talvez nesse tempo aí da Lígia, né? Depois um outro tempo, e hoje eu acho que é diferente. Hoje tem uma preocupação, não sei, né? Você que auspicia aí, fale mais e que queiram trazer Não, uma mais coisa que eu acho interessante dentro da tua fala, tu fez um aspecto que a gente não pode nunca deixar de pensar, que é a questão da classe social, né, Margarete? Aí define tudo. Mas uma coisa que tu falaste, Regina, que eu achei interessante também, a questão do feminino, como é que era, né? A questão da visão do feminino. E uma questão que eu tinha pensado em trazer, e depois eu pensei, elas vão levar, não preparei muito, mas que me toca nesse livro, que é a questão do trauma, né? Porque tem traumas definidores ali, tem coisas muito graves que estão acontecendo ali dentro. Quer dizer, a menina, a Lorena, ela tem aquele trauma do irmão morto. Se matou, se não matou, é um detalhe, mas ela tem um trauma, ela viu aquilo, ela sentiu de algum modo aquilo ali aconteceu, né? Pode ser como ela viu, ou como não foi acidente, foi doença, sei o que foi, a mãe nega, a mãe mente, mas aquilo existe, é um trauma que regula e que eu acho, não sei a sentido, contra esse trauma que ela luta, ela quer se libertar, ela precisa se libertar daquilo para poder ser feliz, para poder amar um homem de verdade, para poder fazer sexo com ele, que ela não pode. Ela está completamente congelada, ela está pressionada, é uma tensão muito grande. Bom, isso a Lorena, né? A Ana Clara, é óbvio que ela está traumatizadíssima, né? Toda essa cena, mas ela conta, ela bota para fora. Só que acontece o quê? Ela quer um casamento rico, que tem um noivo, aquele que ela ridiculariza, que é feio, que é o pequenininho, que é não sei o quê. Escamoso. Mas ela se apaixona pelo Max, que é o drogado. Tá? E aí ela entra nessa droga. É uma outra questão social que a Lígia já traz, que aquele tempo aqui a gente não falava nisso, porque não tinha. E outras questões sociais é quando começa o uso da pílula, que ela não toca nesse assunto, mas é quando as meninas começam a poder fazer sexo sem engravidar. Porque aquele tempo era o pavor das mães, dos pais da gente, né? As pessoas tinham medo. Então, tudo isso aí, para mim, são questões de época, são muito fortes. E do feminino também, ela pega 3 mulheres exemplares, cada uma para um lado, para examinar isso. Que questões aparecem? Questões ligadas com o corpo da mulher. Está muito claro aí. Um aborto, claríssimo, ela fazia abortos. E a Lorena tinha que pagar os abortos dela. O aborto era um horror, uma coisa terrível. De vez em quando prendia um médico, tinha feito aborto, né? Agora a gente vê as pessoas, enfim, com outra visão sobre tudo isso, né? E onde é que está o outro núcleo de, como é que eu vou dizer assim, de contenção da liberdade dentro do livro? Ainda é uma questão religiosa, né? Ela está no pensionato de freiras, ela não pode falar em aborto, ela não pode falar em sexo, né? Então, ela está no pensionato de freiras, a Igreja Católica meio que protege a questão política, tanto que essa discussão que a Margarete trouxe da Madre Alix, aquele pedaço do sucesso, é muito importante ali,
ela, quando ela termina de falar, ela diz, não, mas eu sabia da tortura, eu sabia, o Bernardo, ele era um agrônomo, era uma coisa assim, né? Eu até estive conversando com a mãe dele. Então, havia uma certa proteção que a igreja dava para os militantes de esquerda contra a ditadura militar. Bom, então tudo isso aí são questões da época que estão muito bem colocadas. E ainda a força da igreja da manha, e ela está apontando para isso, não sei se vocês lembram da existência dos chamados cursílios. Os cursílios eram pensamentos de extrema-direita dentro da igreja, contra a igreja que se modernizava, os padres que iam apoiar a luta contra o sem terra, que ele tanto se chamava sem terra, né? Iam para o Nordeste, iam acolher em reuniões de juventude operária, juventude estudantil. Tinha esse movimento, que era da Igreja Nova, naquele tempo, contra esse movimento dos cursílios, tudo mais. Né? Então, havia todo esse tipo de traumas e problemas que elas estavam sofrendo. Então, eu acho que o feminino está muito presente nesse texto o tempo todo. Qual é o processo da mulher dentro da sociedade do Brasil? O que a mulher mudou de lá para cá? Eu acho que nesse ponto houve muita mudança, e está havendo ainda, mas muita mudança. E as coisas estão sendo colocadas. A questão do homossexual também. O homossexual era considerado uma coisa pejorativa falar que tinha um homossexual. As pessoas dissimulavam. E quantas vezes o homossexual casava com uma mulher para manter as aparências? Era muito comum, a gente sabe. A gente sabia até quem era, né? Então, essa aceitação do homossexual, que eu acho, no mínimo, uma questão de respeito próprio, de amor próprio das pessoas, é uma coisa que agora está aparecendo com mais clareza, né? Quando é que ia se pensar antes, por exemplo, numa parada gay, né? Os gays se escondiam, eles tinham vergonha porque a família os envergonhava com isso. Eles não eram aceitos, eles não tinham um espaço social, eles não eram respeitados. Então, eu acho que muita coisa mudou de lá para cá. Nós estamos falando de mundos diferentes, até no próprio modo como elas falam, né? Quanto o negro, quanto o bicha, né? É o que elas dizem ali, cretino, o cara que tinha bossa, que era boçal, que era o bossa, bom de bossa, aquelas coisas todas que são aquelas gírias de época que falam muita verdade, né? Eu acho um livro muito profundo. Eu tinha tomado nota de umas coisas aqui, mas quase tudo que nós já tínhamos passado quando a gente conversou, tanto a Margarete quanto eu. Eu queria fazer uma pergunta para a Margarete. E dentro dessas colocações, você vê que a Léa falou da questão do feminismo, da mulher. Tu acha que mudou a adolescência, Margarete? Como mudou? O que isso exatamente? Vê alguma mudança na adolescência que é relatada, a forma como as meninas funcionam para as meninas de hoje? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma mudança, sim. Hoje elas já entram, já começam a se tornar mulher ou mulherzinhas assim, né? Quando estão crescendo, dizendo que são diferentes, que não vão admitir isso, que não vão admitir aquilo, se igualando ao irmão homem, né? Assim, eu acho que tem uma evolução, né? Acho que sim. Na medicina, quantas mulheres? Tem mais mulheres que homens. Né? As profissões onde a mulher não chegava, a mulher está chegando em todas. Então, eu acho que muita coisa está mudando, sabe? Muita coisa mudará ainda, né? Sim, a relação delas com os namorados é diferente, né? Quer dizer, não tem mais sem dúvida submissão nem coisa nenhuma, não. E não quis, não vai acontecer. É uma coisa delas, assim, o poder da mulher, realmente, de querer ou não querer. Acho que sim, acho que tem mudança, sim. Isso também varia de classe social. A classe social do Brasil é grande demais. E, sabe, tudo é muito diferente. É muito difícil a gente teorizar sobre essas coisas, né? É muito difícil. Mas, enfim, país terceiro mundo, né? Eu adorei aquele pedaço que tu lesse, Margarete. Aquele pedaço que tu leste do comentário que o Tesa, mas eu achei muito adequado aquele comentário, sabe? País Jurássico. É verdade. E somos ainda país Jurássico, né? Exatamente. É aí que Isso aí nós somos ainda país Jurássico. Sim, a minha paciente, ela não falou em país Jurássico, mas ela falou nós estamos no tempo dos dinossauros. Então está falando a mesma coisa, né? Mais alguma colocação, perguntas?
Colocação, sim. Uma colocação. Faça. É uma sugestão. O romance é maravilhoso, mas nós temos que ter os contos completos da Lígia Fagundes Telles para ler. Antes do Baile Verde, é um livro muito bom, mas agora tem a edição dos contos completos. Toda a contística da Lígia Fagundes Telles está ali. E se a gente gosta do romance, imagina dos contos, que são assim aquelas rupturas de espaço, sabe? É uma coisa fantástica, maravilhosa o que acontece ali dentro e como ela tem o domínio da sua narrativa, da sua escrita. Eu acho a Lígia uma grande contadora de histórias. Eu acho que a gente, quando lê um romance, a gente quer se identificar, se encontrar, pensar, refletir, e esse livro nos traz isso. Todas as possibilidades de reflexão, de identificação, de admiração, sabe? São coisas que ela traz, inclusive com um apelo de uma coisa que não se falou aqui, que é fundamental, da memória. O que é o papel da memória nesse livro. Inclusive da memória do cheiro, da memória afetiva. A Ana Clara se lembra com horror do que ela passou naquele consultório, porque o cheiro não sai dela. Uma mistura de cerveja, que o cara bebia, etc., com outra coisa. Está na página 40, que eu me lembro disso aí. Sabe? Então, eu acho que ela traz... ela eleva o romance a um nível muito alto da literatura brasileira. Isso é muito importante da gente poder hoje reler e pensar sobre outras óticas desse romance também. Né? Mexe com sensações, né, Léia? Muitas. Na página 40 tem uma coisa que eu achei tão fantástica, eu cheguei a anotar. Está aqui, ó. Escuta só a frase, ó. Ela está lá no doutor, que ela chamou algodãozinho, né? Ela está transando com o Max, mas ela está se lembrando do cara esse. Ela diz assim, ó, mais perto o cheiro de cerveja, mais perto o olhinho azul, como conta, por detrás do vidro sujo dos óculos, está falando do doutor algodãozinho, a mão gelada e a fala quente, mais rápido a ponte. Fechei a boca, mas ficou aberta a memória do olfato. Olha só. A memória tem um olfato memorável. Ela faz o jogo nela. Memória com memorável. Minha infância é inteira feita de cheiros. Né? Então, se a gente para pensar nessa frase que parece tão simples, diz assim, eu sinto um cheiro de doce de goiaba na casa da minha mãe. Tá? Eu sinto um cheiro de alguma outra flor, manga, na casa do meu avô em São Paulo. Então, o cheiro é o que, em que traz a possibilidade de um escritor poder fazer com tanta verossimilhança uma personagem, como ela faz aqui, né? Isso é eu acho uma coisa quase mágica. Tá? É o encanto, né? O encanto da literatura. Bom. Só porque eu me lembrei agora. Ontem eu assisti o Conversa de Segunda. Eu não sei se vocês conhecem, enfim. É no GNT. Não, GNT não. É? Eu acho que é GNT. É GNT. E o Fábio Pochá, né? Numa certa hora, eles estavam falando e eles discutem muita coisa psicológica. Tem um deles que é um filósofo, assim, e estudou psicanálise e tal, que é o filho do Bosco, né? E aí ele disse que ele precisou se tratar muitos anos para chegar a uma conclusão, que ele adorava flores. Quando ele era criança e adolescente, ele até achava aquilo meio estranho, porque ele adorava flor e planta, folhagem em geral, mas ele gostava muito de flor. E que era o cheiro da flor que ele gostava. Aí ele estavam falando em tratamento, ele disse que lá pelas tantas ele chegou à conclusão que ele gostava de flor porque a avó dele, né, gostava de flor e tinha um cheiro. A avó dele tinha um cheiro de flor. Então ele passou, toda vez que ele sente, e que ele ainda hoje tem muitas flores na casa dele, quando ele sente o cheiro da flor, vem na memória dele a avó dele. Realmente é uma coisa bem... Memória do cheiro. Bom, nós estamos praticamente no horário. Queria agradecer a participação da Léia, da Margarete. Foi muito rica a nossa discussão, de todos que nos acompanharam. E queria, então, convidá-los para o próximo Café Literário da Psicanalítica, no dia 8 de setembro, às 19h30,
onde iremos conversar sobre Harry Potter. Ó. Tá certo. Com a participação da professora Aline Lorandi e do psicanalista Nazur Aragonês de Vasconcelos. Ah, eu sei quem é. Tá bom. E também queria informá-los que as atividades da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, elas podem ser conferidas através do site sppa.org.br. Muito obrigada, queridas parceiras, né, de hoje. Muito grata pela participação de vocês e de todos que nos acompanharam. Desejo a todos uma boa noite, até setembro e cuidem-se. Tá bom. Obrigada, Regina. Obrigada, Margarete. Obrigada também. Boa noite. Tchau.